O arquivo chegou até o jornalista investigativo Marcus Holloway em uma manhã fria de novembro de 2023. Um envelope pardo, sem remetente, deixado discretamente em sua mesa no jornal Washington Tribune. Dentro, fotografias desbotadas, documentos com carimbos de classificado ainda visíveis e uma carta manuscrita que faria sua vida nunca mais ser a mesma. Se você está lendo isto, é porque chegou a hora de alguém saber a verdade, dizia a carta, assinada apenas como ex-operador 7. O que vou contar pode parecer ficção científica, mas cada palavra é real. Eu estava lá. Eu vi o que fizeram. Poucas pessoas sabem o que realmente aconteceu por trás das portas fechadas da CIA entre os anos 1950 e 1970. Oficialmente, era apenas mais uma pesquisa de segurança nacional. Mas documentos desclassificados revelaram algo muito mais obscuro. Chamado de Projeto MK-Ultra, esse experimento secreto envolveu testes com LSD, hipnose, privação sensorial, eletrochoques e outras técnicas, tudo com o objetivo de quebrar a mente humana. Pacientes de hospitais psiquiátricos, soldados e até cidadãos comuns foram usados como cobaias, muitas vezes sem saber. Os arquivos mostram que o governo queria mais do que apenas informações. Eles queriam criar assassinos programáveis, apagar memórias, implantar ideias e moldar o comportamento humano como se fosse um código. Mas e se o projeto nunca tivesse terminado? E se as técnicas desenvolvidas naquela época estivessem sendo usadas ainda hoje com métodos mais sofisticados, invisíveis e silenciosos? Os arquivos vazaram. Os nomes sumiram, mas os sinais ainda estão entre nós. O que você está prestes a descobrir pode mudar sua percepção sobre tudo. Continue conosco nesta investigação. A verdade precisa ser revelada. Holloway passou horas examinando cada documento. As fotografias mostravam laboratórios clandestinos, pessoas em macas com eletrodos na cabeça, homens de terno observando através de vidros espelhados. Uma imagem em particular o fez estremecer. Um jovem soldado, não mais que 20 anos, com os olhos vidrados, segurando uma arma, enquanto um homem de jaleco sussurrava algo em seu ouvido. O primeiro documento revelava a criação oficial do programa. Em 1953, sob o codinome MK-Ultra, uma abreviação para Manufacturing Killers, Ultra Classified, fabricando assassinos, ultra classificado. O diretor da CIA na época, Allen Dulles, havia autorizado pessoalmente o projeto após relatórios alarmantes sobre experiências soviéticas com lavagem cerebral em prisioneiros americanos durante a Guerra da Coreia. Dr. Sidney Gottlieb, um químico brilhante e perturbado, foi escolhido para liderar as operações. Nos documentos, ele aparecia como um homem obcecado pela ideia de que a mente humana poderia ser reprogramada como um computador. Suas anotações, escritas à mão em uma caligrafia nervosa, revelavam experimentos que desafiavam qualquer código de ética médica. Teste número 47 lia uma das fichas. Paciente, Sarah Mitchell, 28 anos, internada por depressão pós-parto. Dosagem, 200 microgramas de LSD 25, administrados sem conhecimento durante terapia de rotina. Resultado, dissociação completa após 6 horas. Paciente não reconhece próprio nome ou familiares. Holloway sentiu um arrepio. Essas não eram apenas experiências científicas, eram torturas sistemáticas disfarçadas de pesquisa médica. E Sarah Mitchell era apenas uma entre centenas de vítimas, cujos nomes apareciam nos documentos. O arquivo mencionava também o Dr. Ewen Cameron, um psiquiatra escocês que dirigia o Allen Memorial Institute em Montreal. Cameron havia desenvolvido técnicas que chamava de desprogramação psíquica.
um processo que prometia apagar completamente a personalidade de um indivíduo e reconstruí-la do zero. Seus métodos incluíam doses massivas de LSD, coma induzido por drogas por semanas consecutivas e repetição contínua de gravações de áudio por dias inteiros. Uma das vítimas de Cameron era uma jovem professora chamada Linda MacDonald. Internada por ansiedade moderada, ela se tornou cobaia involuntária de experimentos que duraram 5 meses. Quando finalmente foi liberada, Linda não conseguia mais falar, caminhar ou reconhecer o próprio marido. Havia se tornado uma tela em branco, exatamente como Cameron desejava. Mas havia algo ainda mais perturbador nos documentos. Referências a um projeto Artichoke que precedia o MKUltra e focava especificamente na criação de assassinos programáveis. Os arquivos descreviam como agentes da CIA recrutavam indivíduos com perfis psicológicos específicos, soldados traumatizados, pacientes psiquiátricos vulneráveis, até mesmo criminosos em prisões, e os submetiam a técnicas de condicionamento mental. O caso mais chocante envolvia um ex-marine chamado David Foster. Após sofrer ferimentos na Segunda Guerra Mundial, Foster foi internado em um hospital militar, onde, sem seu conhecimento, tornou-se parte do programa. Durante 8 meses, ele foi submetido a sessões diárias de hipnose, doses controladas de mescalina e técnicas de condicionamento comportamental. Os registros médicos de Foster mostravam uma transformação assustadora. De um soldado traumatizado, mas funcional, ele se tornou algo que os documentos descreviam como um ativo programável. Suas respostas a determinadas palavras-chave eram registradas meticulosamente. Ao ouvir a frase Operação Limpeza, Foster entraria em um estado de transe e executaria qualquer ordem dada, sem questionamento ou memória posterior do evento. Holloway descobriu que Foster havia sido utilizado em pelo menos 3 operações de assassinato entre 1950 e 1958. Políticos estrangeiros, dissidentes, até mesmo um jornalista americano que investigava atividades da CIA na América Central. Todos mortos por um homem que nem mesmo sabia que estava matando. O que mais perturbava o jornalista era a sofisticação dos métodos. Os documentos descreviam técnicas de fragmentação da personalidade, criação de alters, personalidades alternativas, através de trauma controlado, e implantação de memórias falsas, tão convincentes que as próprias vítimas acreditavam nelas completamente. Dr. Gottlieb havia desenvolvido um protocolo chamado Operação Midnight, onde agentes da CIA frequentavam bordéis de São Francisco e Nova York, drogando clientes sem seu conhecimento com LSD e outras substâncias, enquanto observavam seus comportamentos através de espelhos falsos. Os clientes eram executivos, políticos, militares de alta patente, pessoas cujas mentes quebradas poderiam ser úteis mais tarde. Mas o mais inquietante eram as referências a experimentos em crianças. Um documento classificado mencionava o programa Monarch, onde órfãos e crianças de rua eram sequestradas e submetidas a traumas extremos para criar múltiplas personalidades controláveis. Uma das cobaias era uma menina de apenas 8 anos, identificada apenas como Sujeito 93, que foi torturada fisicamente e psicologicamente até desenvolver 17 personalidades distintas, cada uma programada para diferentes funções. Os arquivos sugeriam que essas crianças, uma vez adultas, seriam infiltradas na sociedade como sleeper agents, agentes adormecidos que poderiam ser ativados décadas depois para executar missões específicas. A ideia era criar uma rede invisível de operativos cujas próprias identidades eram fabricações, pessoas que nem sabiam que eram armas vivas.
Holloway passou a noite inteira lendo, sua mente lutando para processar a magnitude do que estava descobrindo. Não eram apenas experimentos isolados ou excessos de alguns cientistas loucos. Era um programa sistemático, bem financiado e extenso, que havia transformado os seres humanos em cobaias durante mais de 2 décadas. E então ele encontrou o documento que mudaria tudo. Uma ordem de destruição datada de 1973, assinada pelo próprio Richard Helms, diretor da CIA. A ordem mandava destruir todos os arquivos relacionados ao MK-Ultra. Queimar, triturar, fazer desaparecer qualquer evidência de que o programa havia existido. Mas alguém havia desobedecido. Alguém havia guardado cópias. E agora, 50 anos depois, essas cópias estavam nas mãos de Marcus Holloway, junto com uma pergunta aterrorizante. Se destruíram todos os arquivos em 1973, como esses documentos ainda existiam? A resposta chegaria no segundo envelope, que apareceria em sua mesa na manhã seguinte. O segundo envelope continha algo que Holloway não esperava: testemunhos. Dezenas de relatos escritos à mão, alguns em papel timbrado de hotéis baratos, outros em guardanapos manchados, todos assinados com nomes que ele reconheceu dos documentos da CIA. Essas pessoas não eram apenas números em arquivos mortos. Elas estavam vivas, escondidas e finalmente dispostas a falar. O primeiro testemunho era de Margaret Chen, uma das cobaias do Dr. Cameron, no Allen Memorial Institute. Sua letra trêmula contava uma história que gelava o sangue. Tinha 32 anos quando me internaram por insônia crônica. Disseram que seria apenas uma semana de observação. Acordei 6 meses depois, sem saber meu próprio nome. Os médicos me chamavam de Mary, mas esse não era meu nome. Eu sabia que não era, mas não conseguia lembrar qual era o verdadeiro. Margaret descrevia as sessões de desprogramação de Cameron, dias inteiros em coma, induzido por drogas, acordando apenas para ouvir a mesma gravação repetindo: "Você não é ninguém, você não tem passado, você é uma tela em branco", por horas consecutivas. Quando tentava resistir ou questionar, recebia choques elétricos que a faziam desmaiar. "Eles quebraram minha mente em pedaços", escrevia ela, "e depois tentaram colá-la de volta de uma forma diferente. Por anos, eu não sabia onde terminava Margaret e começava Mary. Às vezes, ainda não sei." O relato seguinte vinha de um ex-militar chamado Robert Tank Morrison, que havia sido cobaia no programa de criação de assassinos programáveis. Sua história era ainda mais perturbadora. Eu era um bom soldado, decorado na Coreia, casado, com 2 filhos pequenos. Mas depois dos experimentos eu me tornei algo diferente, algo terrível. Morrison descrevia como foi convocado para o que chamaram de Programa Especial de Treinamento em uma base militar isolada no deserto de Nevada. Durante 8 meses, ele foi submetido a técnicas que destruíram sua personalidade original e implantaram novos padrões de comportamento. Eles usavam drogas para me fazer vulnerável, depois hipnose para implantar comandos. Criaram palavras-chave que me faziam entrar em transe. Quando eu via Operação Tempestade, eu me tornava uma máquina de matar. Não sentia medo, dor ou remorso. Apenas executava a missão. O mais chocante no testemunho de Morrison era sua confissão de que havia usado essas programações em operações reais. Entre 1956 e 1962, ele assassinou pelo menos 12 pessoas sob comando hipnótico, sem nunca questionar as ordens ou lembrar dos atos depois. Só descobri a verdade anos depois, quando fragmentos de memória começaram a voltar durante pesadelos. Vi rostos de pessoas que eu havia matado, mas na época não sabia que eram memórias reais. Achava que eram apenas sonhos ruins. Morrison.
revelou algo ainda mais perturbador. Ele não era o único. Havia pelo menos 20 outros soldados no mesmo programa, todos transformados em assassinos programáveis. Alguns foram usados em operações domésticas, eliminando jornalistas investigativos, ativistas políticos e até mesmo outros agentes da CIA que sabiam demais sobre o MK-Ultra. As revelações estão apenas começando. O que descobriremos a seguir sobre os métodos usados para controlar mentes humanas vai além da imaginação mais sombria. Continue conosco enquanto desenterramos mais evidências dessa conspiração. O terceiro testemunho vinha de uma mulher identificada apenas como Dr. Elizabeth R., que havia trabalhado como enfermeira psiquiátrica no Instituto Neuropsiquiátrico de Oklahoma, uma das instalações que secretamente participava do programa MK-Ultra. Eu era jovem, idealista, achava que estava ajudando pacientes mentalmente doentes. Só depois de meses trabalhando lá, percebi que não estávamos curando ninguém, estávamos os quebrando de propósito. Elizabeth descrevia os protocolos experimentais que presenciou. Pacientes sendo mantidos em isolamento total por semanas, crianças sendo separadas de suas famílias para estudos especiais, adultos jovens sendo submetidos a cirurgias cerebrais experimentais que alteravam permanentemente suas personalidades. O Dr. Harvey Brennan dirigia o programa lá. Ele havia desenvolvido uma técnica que chamava de fragmentação controlada da personalidade. Traumatizava propositalmente os pacientes até que suas mentes se despedaçassem, criando múltiplas personalidades que ele poderia controlar separadamente. O método de Brennan era particularmente cruel. Ele criava situações de terror extremo para seus pacientes, usando atores, cenários elaborados e drogas alucinógenas para fazê-los acreditar que estavam vivendo pesadelos reais. Uma jovem de 16 anos, internada por depressão adolescente, foi convencida de que havia matado sua própria família durante um episódio psicótico induzido por LSD. Ela desenvolveu 5 personalidades diferentes para lidar com a culpa. Uma era uma criança de 8 anos que não sabia de nada. Outra era uma adolescente raivosa que queria se vingar do mundo. A terceira era uma mulher adulta que tentava proteger as outras. Brennan podia acessar qualquer uma dessas personalidades usando palavras-chave específicas. Elizabeth revelou que Brennan documentava meticulosamente esses experimentos, criando manuais detalhados sobre como fragmentar e controlar a mente humana. Esses manuais foram enviados para outras instalações do programa, criando uma rede nacional de laboratórios de controle mental. Mas havia algo ainda mais sinistro: crianças. Elizabeth testemunhou experimentos em menores de idade, alguns com apenas 5 anos, que eram sequestrados ou doados ao programa por orfanatos corruptos. As crianças eram mais fáceis de programar, escrevia ela com evidente perturbação. Suas mentes eram mais maleáveis. Brennan podia criar múltiplas personalidades em questão de semanas, não meses, como nos adultos. Ele dizia que estava criando super-soldados para o futuro. Uma dessas crianças era um menino chamado Tommy, de apenas 7 anos, filho de uma prostituída que havia sido morta durante uma operação da CIA. Tommy foi submetido a traumas tão extremos que desenvolveu 12 personalidades distintas antes dos 10 anos de idade. Cada personalidade tinha uma função específica, revelava Elizabeth. Uma era um gênio da matemática, outra era treinada em artes marciais. A terceira sabia línguas estrangeiras. A quarta era programada para matar sem hesitação. Brennan estava literalmente criando um exército de crianças soldados com múltiplas habilidades. O testemunho seguinte vinha de um homem que se identificava apenas como Operativo 12, um ex-agente da CIA que havia trabalhado diretamente com o Dr. Gottlieb. Gottlieb não era humano.
Pelo menos não no sentido que entendemos humanidade. Ele via pessoas como ratos de laboratório, objetos para serem manipulados e descartados quando não fossem mais úteis. O Operativo 12 descrevia as instalações secretas onde os experimentos aconteciam, laboratórios subterrâneos sob hospitais psiquiátricos, salas soundproof em bases militares, até mesmo compartimentos especiais em navios da Marinha, onde prisioneiros estrangeiros eram torturados e programados. Havia uma instalação em particular, chamada internamente de A Fazenda, localizada em algum lugar nas montanhas da Virgínia. Era lá que faziam os experimentos mais extremos. Vi coisas que ainda me acordam gritando 50 anos depois. A fazenda, segundo o operativo, era onde testavam as técnicas mais avançadas de controle mental. Famílias inteiras eram sequestradas para experimentos sobre dinâmicas grupais. Casais eram forçados a torturar um ao outro para estudar os limites da lealdade humana. Crianças eram criadas desde o nascimento em ambientes controlados para testar teorias sobre condicionamento comportamental. Eles tinham uma teoria de que traumas extremos na primeira infância criavam mentes mais facilmente controláveis, escrevia o operativo. Então criavam orfanatos falsos, onde bebês eram deliberadamente traumatizados desde os primeiros meses de vida. Por 18 anos. Uma das experiências mais perturbadoras envolvia criar famílias artificiais, onde todos os membros eram cobaias, programadas. Pai, mãe e filhos viviam juntos por anos, sem saber que eram todos assassinos programáveis, cada um com ordens de matar os outros caso recebessem comandos específicos. Era um teste de lealdade versus programação, explicava o documento. Queriam saber se os laços familiares eram mais fortes que o condicionamento mental. Na maioria dos casos, a programação vencia. O operativo também revelou a existência de uma rede internacional de instalações similares. O MKUltra não era apenas um programa americano. Havia laboratórios na Inglaterra, França, Alemanha Ocidental e até no Japão, todos compartilhando técnicas e materiais de pesquisa, seres humanos. Transferíamos cobaias entre países para evitar investigações, admitia ele. Se alguém começasse a fazer perguntas sobre desaparecimentos nos EUA, movíamos as operações para o Canadá. Se o Canadá ficasse quente, íamos para a Inglaterra. Era um carrossel de horror que nunca parava. Mas o testemunho mais perturbador vinha de uma mulher que se identificava como Sarah Winters, agora com 73 anos, que havia sido uma das crianças cobaia do programa. Nasci em 1950. Nunca soube quem eram meus pais biológicos. Fui criada em uma instalação que eles chamavam de Lar Sunshine para crianças especiais, mas não havia nada de especial ou ensolarado lá. Sarah descrevia 18 anos de horror sistemático, experimentos diários, traumas controlados, programação inconstante. Aos 5 anos, ela já havia desenvolvido 8 personalidades diferentes. Aos 10, sabia 6 idiomas, 3 formas de artes marciais e dezenas de maneiras de matar com objetos cotidianos. Eles me chamavam de Projeto Borboleta. Eu era a prova de que poderiam criar um ser humano completamente artificial. Minha personalidade principal não era real, era apenas mais uma programação. Sarah revelou que foi usada em operações reais a partir dos 14 anos. Infiltração em escolas de elite para coletar informações sobre filhos de políticos, sedução de alvos específicos para chantagem, até mesmo assassinatos quando outras personalidades tomavam controle. O pior é que parte de mim gostava, confessou ela. Eles haviam programado uma personalidade que sentia prazer na violência. Mesmo sabendo que não era realmente eu, às vezes ainda sinto os impulsos. Todos esses testemunhos convergiam para uma conclusão aterrorizante.
O MK-Ultra não havia sido apenas um programa de pesquisa. Havia sido um projeto de engenharia social, em massa, uma tentativa de criar uma nova classe de seres humanos controláveis, programáveis e descartáveis. E os documentos no terceiro envelope revelariam que tudo isso havia sido apenas o começo. O terceiro envelope chegou acompanhado de um pequeno dispositivo eletrônico que Holloway não reconheceu inicialmente. Parecia um antigo gravador de fita, mas quando conectou os fones de ouvido, ouviu não gravações, mas frequências estranhas, tons baixos e pulsantes que faziam sua cabeça doer após poucos segundos. Uma nota anexada explicava: estas são as frequências usadas para ativar programações adormecidas. Não ouça por mais de 10 segundos por vez. Ex-operador 7. Os documentos neste envelope revelavam a verdadeira escala do projeto MK-Ultra. Não era apenas um programa americano conduzido por alguns cientistas perturbados. Era uma operação internacional coordenada, com tentáculos que se estendiam por dezenas de países e envolviam algumas das mentes mais brilhantes e mais sombrias do século XX. O primeiro documento era um memorando datado de 1957, assinado por Allen Dulles e dirigido aos chefes de inteligência da Inglaterra, França, Alemanha Ocidental, Austrália e Canadá. O assunto era Operação Paperclip, Fase 2, Integração de Recursos Humanos Especializados. Holloway sentiu um arrepio ao ler. A Operação Paperclip havia sido o programa secreto americano para recrutar cientistas nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Mas esta Fase 2 era algo completamente diferente e muito mais sinistro. O memorando revelava que vários dos médicos nazistas que haviam conduzido experimentos em campos de concentração não foram apenas perdoados por seus crimes, mas ativamente recrutados para liderar programas de controle mental no Ocidente. Dr. Joseph Mengele, o infame Anjo da Morte de Auschwitz, não havia fugido para a América do Sul, como a história oficial afirmava. Ele havia sido secretamente trazido para os Estados Unidos e colocado para dirigir uma divisão especial do MK-Ultra focada em experimentos com crianças. Uma série de fotografias no envelope mostrava Mengele, mais velho, mas claramente reconhecível, em laboratórios americanos durante as décadas de 50 e 60. Em uma das imagens, ele observava enquanto uma criança de aproximadamente 8 anos era submetida a eletrochoques. Em outra, examinava prontuários médicos ao lado do Dr. Gottlieb, ambos sorrindo. O Dr. M trouxe conhecimentos únicos sobre resistência humana ao trauma, dizia um relatório de avaliação. Seus estudos anteriores sobre gêmeos e crianças provaram ser inestimáveis para nossos objetivos de fragmentação controlada da personalidade. Mengele havia estabelecido uma rede de escolas especiais, disfarçadas como instituições para crianças superdotadas. Nessas escolas, filhos de famílias selecionadas, muitas vezes de militares de alta patente ou políticos importantes, eram submetidos à programação mental desde a infância, criando uma geração inteira de sleeper agents infiltrados nas mais altas esferas da sociedade americana. O documento seguinte revelava a existência de algo chamado Projeto Montauk, uma extensão do MK-Ultra focada em experimentos com viagem no tempo e controle mental através de tecnologia avançada. A instalação principal era uma base militar abandonada em Long Island, onde cientistas nazistas trabalhavam com tecnologia alienígena supostamente recuperada do acidente de Roswell.
Os experimentos com campos eletromagnéticos têm mostrado resultados promissores, dizia um relatório técnico. Conseguimos criar alterações temporais localizadas de até 3 horas. As implicações para a programação mental são extraordinárias. Podemos literalmente apagar eventos da memória de um sujeito, fazendo com que nunca tenham acontecido. Holloway inicialmente descartou essas referências como ficção científica, mas as fotografias e diagramas técnicos eram convincentes demais para serem falsificações. Havia esquemas detalhados de máquinas que pareciam saídas de filmes de ficção científica, mas com anotações técnicas precisas e assinaturas de engenheiros renomados. Uma das experiências mais perturbadoras do projeto Montauk envolvia uma criança chamada Duncan Cameron, filho de um oficial da Marinha. Duncan havia sido escolhido aos 10 anos por demonstrar habilidades psíquicas naturais incomuns. Durante 8 anos, ele foi submetido à amplificação tecnológica de suas capacidades mentais, sendo usado como uma espécie de antena humana para projetar comandos mentais à distância. O sujeito pode agora influenciar comportamento a uma distância de até 50 quilômetros, reportava um documento de 1965. Testamos sua capacidade fazendo-o controlar mentalmente um indivíduo em Manhattan enquanto ele permanecia na base em Long Island. O alvo executou todas as ações comandadas, sem perceber influência externa. Mas o mais chocante era a revelação de que Duncan havia sido usado para influenciar eventos históricos significativos. Havia registros sugerindo que ele havia mentalmente manipulado pessoas-chave durante a crise dos mísseis de Cuba, a morte de John F. Kennedy e vários outros momentos decisivos da Guerra Fria. Outro documento revelava a conexão entre o MK-Ultra e o programa espacial americano. Muitos dos astronautas do programa Apollo haviam sido submetidos a condicionamento psicológico especial, que ia muito além do treinamento normal. O objetivo era criar exploradores espaciais que pudessem resistir a qualquer forma de influência alienígena e que fossem incapazes de revelar segredos militares, mesmo sob extrema pressão psicológica. Os astronautas são essencialmente soldados programados enviados ao espaço, explicava um memorando interno da NASA. Sua programação inclui ordens de autodestruição caso sejam capturados por forças hostis, terrestres ou extraterrestres. Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, havia aparentemente sido uma das cobaias mais bem-sucedidas deste programa. Sua personalidade pública reservada e sua relutância em falar sobre a missão lunar não eram traços naturais, mas resultado de programação mental destinada a evitar que ele revelasse o que realmente havia encontrado na Lua. Uma transcrição classificada de uma sessão de debriefing pós-Apollo 11 revelava conversas perturbadoras. Armstrong. Eles estavam observando o tempo todo. Controle. Quem estava observando, Neil? Armstrong. As estruturas na cratera não eram naturais. Eles nos seguiram de volta. Controle. Iniciando o protocolo de contenção mental. Administrar composto 709. Depois disso, a transcrição se tornava ilegível, mas uma nota ao final indicava que Armstrong havia sido submetido a reprocessamento de memória completo e que todas as recordações incompatíveis com a narrativa oficial foram removidas ou alteradas. O envelope também continha evidências de que o programa havia se expandido para incluir manipulação genética. Uma instalação secreta no deserto do Novo México estava conduzindo experimentos para criar seres humanos geneticamente modificados com capacidades psíquicas ampliadas e programação mental pré-instalada ao nível do DNA. O Projeto Gênesis,
representa a evolução final do MKUltra, dizia um documento de 1968. Em vez de quebrar mentes existentes e reprogramá-las, estamos criando mentes que já nascem programadas. A primeira geração de sujeitos Gênesis está prevista para nascer em 1975. Uma lista anexa mostrava os nomes de 24 casais que haviam sido selecionados para participar do programa de reprodução controlada. Suas identidades haviam sido obscurecidas, mas suas profissões eram reveladoras. Políticos, cientistas, militares de alta patente, executivos de grandes corporações. Todos haviam concordado em permitir que seus filhos fossem geneticamente modificados e programados antes do nascimento. Os sujeitos Gênesis serão indistinguíveis de crianças normais até serem ativadas, explicava o documento. Elas crescerão, se educarão e construirão carreiras normais, mas quando receberem os sinais de ativação, se tornarão operativas completamente funcionais, com lealdade absoluta ao programa. Holloway calculou rapidamente. Se essas crianças haviam nascido em 1975, elas teriam aproximadamente 48 anos em 2023. Estariam em posições de poder na sociedade, talvez como executivos de corporações, políticos, até mesmo presidentes ou primeiros ministros. Uma nota manuscrita na margem do documento, aparentemente adicionada anos depois, era ainda mais perturbadora. Geração Gênesis 2, iniciada em 1990. Gênesis 3, em 2005. Gênesis 4 está sendo preparada para 2025. O cronograma está sendo cumprido. O último documento no envelope era talvez o mais chocante de todos. Um mapa mundial mostrando a localização de todas as instalações MKUltra conhecidas. Havia literalmente centenas delas, espalhadas por todos os continentes, exceto a Antártida. Hospitais psiquiátricos, bases militares, universidades, até mesmo algumas escolas públicas apareciam marcadas como locais de operação ativa. Mais perturbador ainda, muitas dessas instalações estavam marcadas como status ativo, com datas recentes. Algumas haviam sido atualizadas apenas alguns meses antes de 2023, sugerindo que o programa não havia terminado em 1973, como oficialmente declarado. Uma instalação em particular chamou a atenção, de Holloway. Um complexo marcado como Centro de Pesquisa Comportamental Avançada, localizado a menos de 100 quilômetros de Washington, D.C. O mapa indicava que a instalação havia sido expandida significativamente em 2020, com novos laboratórios e um centro de processamento em massa, capaz de lidar com até 500 sujeitos simultaneamente. Uma foto de satélite anexa mostrava um complexo moderno e aparentemente inocente, disfarçado como um centro de pesquisa médica corporativo. Mas os esquemas arquitetônicos revelavam uma realidade sinistra. Dezenas de salas soundproof, laboratórios subterrâneos, até mesmo o que parecia ser um crematório industrial. Holloway percebeu que havia tropeçado em algo muito maior que experimentos históricos do governo. Esta não era apenas uma história sobre atrocidades do passado. Era a evidência de uma conspiração ativa e em andamento que se estendia até os dias atuais. Havia também referências a algo chamado Operação Bluebird Ressurreição, uma versão modernizada do programa original que utilizava a tecnologia atual. Realidade virtual, inteligência artificial, neuroimplantes e até mesmo manipulação através de redes sociais e algoritmos de internet. As técnicas do século XXI tornam obsoletas as abordagens brutais do passado, explicava um memorando recente. Por que quebrar uma mente com LSD e eletrochoques quando podemos moldá-la sutilmente através de feeds personalizados de
Mídia social, jogos viciantes e exposição subliminar a frequências específicas? O documento descrevia como grandes corporações de tecnologia haviam se tornado parceiras não declaradas do programa. Algoritmos de redes sociais eram ajustados para promover comportamentos específicos em populações-alvo. Jogos de celular incluíam frequências subliminares destinadas a tornar os usuários mais sugestionáveis. Até mesmo serviços de streaming de música haviam sido infiltrados para distribuir conteúdo de condicionamento, disfarçado como entretenimento normal. O sujeito moderno se programa voluntariamente. Observava com frieza um relatório técnico. Não precisamos mais forçar ninguém. Eles carregam os dispositivos de programação em seus bolsos e pedem por mais. Uma sessão particularmente perturbadora detalhava como crianças nascidas após 2010 estavam sendo inconscientemente condicionadas desde o nascimento através de aplicativos educacionais, desenhos animados, especificamente projetados e até mesmo brinquedos conectados à internet. A geração Alpha será a primeira geração verdadeiramente programável, declarava o documento com orgulho sinistro. Eles não saberão que existem outras formas de pensar, além daquelas que implantamos em suas mentes durante a infância. Holloway guardou todos os documentos e se dirigiu ao endereço do Centro de Pesquisa Comportamental Avançada. Ele precisava ver com seus próprios olhos se aquele lugar realmente existia, ou se havia caído em uma elaborada encenação. O que encontrou lá mudaria sua vida para sempre. O Centro de Pesquisa Comportamental Avançada parecia exatamente o que fingia ser: um complexo corporativo moderno e impecável, com jardins bem cuidados e uma placa discreta identificando-o como uma divisão de pesquisa da Kessler Industries. Holloway passou 3 dias observando o local de diferentes pontos, documentando padrões de movimento, horários de troca de turno e protocolos de segurança. O que imediatamente chamou sua atenção foi o nível de segurança. Para um centro de pesquisa médica, havia guardas demais, câmeras demais e um número suspeito de pessoas entrando usando trajes de proteção completa. Além disso, nenhum funcionário parecia sair durante o dia. Todos chegavam de manhã e só saíam tarde da noite, como se estivessem confinados por longos períodos. Na terceira noite, Holloway notou algo estranho. Um ônibus escolar chegou ao complexo às 2 da manhã. Através de binóculos, ele viu aproximadamente 20 crianças sendo escoltadas para dentro do edifício. Elas pareciam estar sedadas ou em transe. Caminhavam de forma mecânica, sem conversar ou interagir entre si. Isso foi suficiente para convencê-lo a agir. Usando equipamentos que havia adquirido durante seus anos cobrindo conflitos internacionais, Holloway conseguiu infiltrar-se no complexo na madrugada seguinte, passando pelos sistemas de segurança através de uma combinação de tecnologia e sorte. O que encontrou no interior confirmou seus piores temores. Os corredores limpos e profissionais da área administrativa davam lugar a algo saído de um pesadelo à medida que descia pelos níveis subterrâneos. Salas com vidros espelhados revelavam cenas que o fizeram questionar sua própria sanidade. Na primeira sala, uma dúzia de adultos jovens estava sentada em cadeiras com fones de ouvido e óculos de realidade virtual, enquanto técnicos monitorizavam suas ondas cerebrais em telas de computador. Os sujeitos se moviam de forma estranha, como se estivessem vivenciando experiências intensas, mas seus rostos permaneciam expressionless. Protocolo Delta 7 funcionando perfeitamente, ouviu um técnico dizer a outro. Os novos implantes neurais conseguem reescrever memórias em tempo real.
O sujeito 12 acredita completamente que cresceu em uma família diferente. Na sala seguinte, crianças, as mesmas que ele havia visto chegando no ônibus escolar, estavam conectadas a máquinas mais sofisticadas. Eletrodos em suas cabeças pulsavam com luzes coloridas, enquanto telas mostravam ondas cerebrais complexas sendo alteradas em tempo real. Iniciando instalação de personalidade secundária, anunciou uma voz feminina através de alto-falantes. Sujeito 15, implantando perfil de operativo de infiltração. Idade de ativação programada para 18 anos. Ativação programada para 18 anos. Holloway gravou tudo com uma câmera oculta, mas sabia que precisava de mais evidências. Conseguiu acessar um terminal de computador desprotegido e baixar centenas de arquivos antes que o sistema detectasse a intrusão. Os arquivos revelaram a verdadeira extensão da operação moderna. O MK-Ultra havia evoluído para algo chamado Projeto Omega, que utilizava uma combinação de tecnologia avançada, manipulação genética e condicionamento psicológico para criar humanos programáveis em escala industrial. Diferentemente dos experimentos brutais dos anos 50 e 60, os métodos modernos eram sutis e aparentemente humanos. As crianças chegavam ao centro através de programas governamentais legítimos, orfanatos, escolas especiais para superdotados, até mesmo programas de intercâmbio internacional. Oficialmente, estavam participando de estudos sobre desenvolvimento cognitivo avançado. Na realidade, estavam sendo transformadas em armas vivas. O que Marcus Holloway descobriu neste ponto da investigação vai além de qualquer teoria conspiratória já imaginada. Os métodos modernos de controle mental são mais sofisticados e aterrorizantes do que qualquer coisa vista no passado. Continue conosco, enquanto revelamos como esta tecnologia está sendo usada atualmente. O protocolo era insidiosamente eficiente. As crianças passavam 6 meses no centro, onde suas personalidades eram cuidadosamente mapeadas e depois fragmentadas, usando combinações de drogas avançadas, realidade virtual imersiva e estimulação eletromagnética do cérebro. Múltiplas personalidades eram então implantadas, cada uma com habilidades específicas: linguista, hacker, assassino, sedutor, líder. Mas a inovação mais perturbadora era o uso de inteligência artificial para monitorar e controlar os sujeitos. Após sua liberação, cada criança recebia implantes neurais microscópicos que permaneciam ativos por décadas, permitindo que seus controladores acessassem suas mentes remotamente através de sinais de celular ou Wi-Fi. O sujeito pode viver uma vida completamente normal por anos, explicava um manual técnico. Casamento, carreira, família, tudo real. Mas quando necessário, podemos ativar sua programação e ele se tornará temporariamente nosso agente, executando qualquer missão, depois retornando à sua vida normal, sem memória alguma do ocorrido. Holloway descobriu listas de milhares de ativos adormecidos espalhados pelo mundo. Médicos, engenheiros, políticos, jornalistas, até mesmo líderes religiosos. Todos pessoas aparentemente normais que, sem saber, carregavam programação mental que poderia ser ativada a qualquer momento. Os arquivos mostravam ativações recentes. Um congressista americano que havia mudado repentinamente sua posição sobre legislação importante, um CEO de uma grande corporação que havia tomado decisões financeiras que beneficiaram misteriosamente interesses governamentais ocultos. Um jornalista investigativo que havia abandonado abruptamente uma história sobre corrupção militar. Todos haviam sido ativados remotamente, executado suas missões sem perceber e depois retornado às suas vidas normais com memórias falsas para explicar suas ações. Mas o mais chocante eram os protocolos de emergência nacional.
Em caso de guerra, revolução ou colapso social, milhares de ativos adormecidos poderiam ser ativados simultaneamente para manter a ordem social. Eles se tornariam uma força policial secreta, eliminando dissidentes, controlando informações e garantindo que qualquer mudança social seguisse diretrizes pré-aprovadas. Em caso de ativação do protocolo Omega Zero, dizia um documento, ultraclassificado, todos os ativos com programação Delta devem eliminar alvos na lista vermelha dentro de 72 horas. Isso inclui família imediata, se necessário, para manter cobertura operacional. A lista vermelha continha dezenas de milhares de nomes. Ativistas, jornalistas investigativos, acadêmicos críticos do governo, líderes comunitários, até mesmo alguns políticos eleitos que eram considerados problemáticos demais para a estabilidade do sistema. Holloway estava fotografando esses documentos quando ouviu passos se aproximando. Rapidamente copiou os arquivos mais importantes para um dispositivo portátil e procurou uma saída alternativa. O que aconteceu a seguir confirmou que havia descoberto algo que poderosas forças queriam manter oculto. 3 homens em trajes escuros entraram na sala, movendo-se com precisão militar. Eles não pareciam surpresos em encontrá-lo. Na verdade, pareciam estar esperando sua chegada. Sr. Holloway, disse o líder, um homem alto com cicatrizes no rosto. Esperávamos que você aparecesse mais cedo. Vocês sabiam que eu estava investigando? Claro. Nós enviamos os documentos. Holloway sentiu o sangue gelar. Vocês são o ex-operador 7? Não existe ex-operador 7. Somos uma facção dentro do próprio programa. Há anos tentamos expor a verdade, mas de forma controlada. Por quê? O homem sorriu friamente. Porque o programa se tornou grande demais, poderoso demais. Até mesmo nós perdemos o controle. E agora ele está se preparando para algo que vai além do controle mental individual. O que vocês querem dizer? Controle mental em massa, toda a população, não apenas indivíduos selecionados. E isso vai começar muito em breve. Antes que Holloway pudesse fazer outra pergunta, o homem apontou uma arma em sua direção. Mas, em vez de atirar, disparou algo que parecia um dardo tranquilizante. Você vai esquecer que nos viu aqui, disse o homem, enquanto Holloway sentia a consciência escorregando. Mas não vai esquecer o que descobriu. Continue investigando. Publique a história. O público precisa saber, antes que seja tarde demais. Holloway acordou em seu carro, no estacionamento do complexo, com uma nova pasta de documentos no banco do passageiro e uma gravação de áudio que ele não lembrava de ter feito. A gravação continha informações sobre a fase final do projeto, algo chamado Evento Convergência. E, de acordo com os documentos, estava programado para acontecer em apenas algumas semanas. Holloway acordou em seu apartamento 3 dias depois, sem memória clara de como havia chegado lá. Sua mesa estava coberta com documentos que não lembrava, de imprimir, fotografias que não recordava de tirar, e uma gravação de áudio de sua própria voz narrando descobertas que pareciam impossíveis de acreditar. Mas as evidências estavam todas ali, organizadas meticulosamente, como se alguém, ou ele mesmo em um estado mental alterado, tivesse preparado uma apresentação final da investigação mais importante de sua carreira. A gravação de áudio era particularmente perturbadora porque era definitivamente sua voz, mas ele não tinha memória alguma de tê-la feito. Data: 23 de novembro de 2023. Se estou ouvindo isto, significa que minha memória foi alterada mais uma vez. O evento Convergência não é apenas uma teoria, é um plano operacional que está sendo executado agora. Tudo o que descobri sobre o MKUltra, todo o horror das décadas passadas, foi apenas preparação para isto. A voz continuava.
explicando que o evento Convergência era a ativação simultânea de todos os sistemas de controle mental desenvolvidos ao longo de 70 anos. Não se tratava mais de controlar indivíduos isolados, mas de subjugar mentalmente populações inteiras através de uma combinação de tecnologia, manipulação psicológica e condicionamento químico. Eles vão usar as redes de comunicação global, explicava sua própria voz em tom de urgência. Cada celular, cada televisão, cada computador vai transmitir frequências específicas combinadas com drogas aerotransportadas que já estão sendo distribuídas através de sistemas de ventilação em edifícios públicos. A população mundial será reduzida a um estado de sugestionabilidade extrema em questão de horas. Os documentos em sua mesa confirmavam esses detalhes com precisão científica aterrorizante. Havia esquemas técnicos mostrando como torres de celular haviam sido modificadas para transmitir não apenas sinais de comunicação, mas também frequências eletromagnéticas capazes de alterar ondas cerebrais. Contratos governamentais com empresas farmacêuticas para a produção em massa de aerossóis comportamentais que seriam dispersos através de sistemas de ar-condicionado em escolas, escritórios e centros comerciais. Uma cronologia detalhada mostrava que a preparação havia começado décadas antes. A introdução de medicamentos psiquiátricos em massa na população americana durante os anos 80 e 90 não havia sido apenas para tratar depressão e ansiedade. Havia sido para criar vulnerabilidades neurológicas específicas que poderiam ser exploradas posteriormente. Prozac, Ritalin, benzodiazepínicos, todos continham componentes que alteravam permanentemente a química cerebral de formas que facilitariam controle futuro, revelava um documento interno da FDA de 1987. Gerações inteiras foram pré-condicionadas sem saber. Mais recentemente, a pandemia de Covid-19 havia servido como teste em larga escala para medidas de controle populacional. As máscaras não serviam apenas para prevenir contágio, continham nanopartículas que, quando inaladas por longos períodos, se acumulavam no cérebro e criavam pontos de vulnerabilidade para manipulação eletromagnética futura. O lockdown foi um experimento comportamental perfeito, admitia cinicamente um memorando interno do CDC. Demonstramos que populações inteiras obedecerão ordens irracionais indefinidamente se forem apresentadas com ameaças suficientemente assustadoras. O modelo está pronto para implementação em escala global. As vacinas também haviam servido a propósitos duplos. Além de qualquer benefício médico legítimo, continham nanotransmissores que permitiriam controle remoto das funções cerebrais de pessoas vacinadas. Não imediatamente. Os transmissores precisavam de tempo para se integrar ao sistema nervoso, mas estariam plenamente funcionais dentro de 2 a 3 anos após a administração. Dezembro de 2023 marca o período de ativação. Ideal, calculava um relatório técnico. Densidade populacional adequada de nanotransmissores cerebrais, combinada com saturação global de sistemas de transmissão modificados. Janela operacional, 15 de dezembro a 1º de janeiro. Holloway percebeu com horror que já era dezembro. O evento Convergência estava programado para começar em menos de 2 semanas. Os documentos revelavam que o sinal de ativação seria transmitido durante celebrações globais de Ano Novo, quando bilhões de pessoas estariam assistindo televisão ou usando dispositivos conectados simultaneamente. O momento seria perfeito, uma audiência global máxima recebendo o mesmo sinal ao mesmo tempo. Fase 1. Pacificação. Frequências. Para reduzir agressividade e pensamento crítico. Duração, 72 horas. Fase 2. Sugestionabilidade.
Amplificação de receptividade a comandos externos. Duração, 1 semana. Fase 3. Programação. Instalação de novos padrões. Comportamentais e sistema de valores. Duração, 1 mês. Fase 4. Manutenção. Reforço contínuo através de mídia e tecnologia modificadas. Duração permanente. Após a fase 4, a humanidade seria efetivamente transformada em uma espécie diferente, fisicamente humana, mas mentalmente controlada por uma pequena elite que permaneceria livre da programação através de implantes especiais de proteção. Uma lista anexa mostrava os nomes das pessoas que receberiam esses implantes de proteção. Líderes políticos selecionados, executivos de grandes corporações, cientistas específicos, alguns militares de alta patente e, curiosamente, várias famílias cujas linhagens remontavam a sociedades secretas históricas. A nova ordem mundial não será estabelecida através de guerra ou revolução, declarava um documento assinado por figuras cujos nomes haviam sido obscurecidos. Será aceita voluntariamente por uma humanidade que terá sido reprogramada para desejá-la. Mas havia resistência. A gravação de áudio mencionava uma rede clandestina de cientistas, militares e civis que havia descoberto o plano e estava trabalhando para sabotá-lo. Eles se chamavam de Rede Prometeus e tinham desenvolvido contramedidas tecnológicas para bloquear ou reverter os efeitos do controle mental em massa. Dezembro de 2023 marca o período de ativação ideal. Calculava um relatório técnico. Densidade populacional adequada de nanotransmissores cerebrais combinada com saturação global de sistemas de transmissão modificados. Janela operacional, 15 de dezembro a 1º de janeiro. Holloway percebeu com horror que já era dezembro. O evento Convergência estava programado para começar em menos de 2 semanas. Os documentos revelavam que o sinal de ativação seria transmitido durante celebrações globais de Ano Novo, quando bilhões de pessoas estariam assistindo televisão ou usando dispositivos conectados simultaneamente. O momento seria perfeito, uma audiência global máxima recebendo o mesmo sinal ao mesmo tempo. Fase 1. Pacificação. Frequências. Para reduzir agressividade e pensamento crítico. Duração, 72 horas. Fase 2. Sugestionabilidade. Amplificação de receptividade a comandos externos. Duração, 1 semana. Fase 3. Programação. Instalação de novos padrões. Comportamentais e sistema de valores. Duração, 1 mês. Fase 4. Manutenção. Reforço contínuo através de mídia e tecnologia modificadas. Duração permanente. Após a fase 4, a humanidade seria efetivamente transformada em uma espécie diferente, fisicamente humana, mas mentalmente controlada por uma pequena elite que permaneceria livre da programação através de implantes especiais de proteção. Uma lista anexa mostrava os nomes das pessoas que receberiam esses implantes de proteção. Líderes políticos, selecionados, executivos de grandes corporações, cientistas específicos, alguns militares de alta patente e, curiosamente, várias famílias cujas linhagens remontavam a sociedades secretas históricas. A nova ordem mundial não será estabelecida através de guerra ou revolução, declarava um documento assinado por figuras cujos nomes haviam sido obscurecidos. Será aceita voluntariamente por uma humanidade que terá sido reprogramada para desejá-la. Mas havia resistência. A gravação de áudio mencionava uma rede clandestina de cientistas, militares e civis que havia descoberto o plano e estava trabalhando para sabotá-lo. Eles se chamavam de Rede Prometeus e tinham desenvolvido contramedidas
tecnológicas para bloquear ou reverter os efeitos do controle mental em massa. Se você está ouvindo isto, continuava sua própria voz, significa que você foi escolhido para ajudar a rede Prometheus. Há dispositivos escondidos em sua casa que podem detectar e neutralizar as frequências de controle mental. Procure no freezer, atrás dos cubos de gelo. Holloway correu para a cozinha e encontrou exatamente o que a gravação havia descrito. Um pequeno dispositivo eletrônico que parecia um rádio modificado, junto com instruções detalhadas sobre como usá-lo. O manual explicava que o dispositivo podia não apenas bloquear sinais de controle mental, mas também transmitir frequências despertas que ajudariam outras pessoas a resistir à programação. Mas havia um problema. O dispositivo só funcionaria em um raio limitado, protegendo talvez algumas centenas de pessoas no máximo. Para salvar mais gente, ele precisaria coordenar com outros membros da rede Prometheus, espalhados pelo mundo. A gravação fornecia códigos e frequências de rádio para estabelecer contato. Quando Holloway sintonizou, ouviu vozes de outros despertos, relatando preparativos finais para o que eles chamavam de Operação Despertar. São Francisco aqui, 50 dispositivos instalados e funcionando. Londres reportando. Rede de transmissão alternativa online. Tóquio confirmando. Sistemas de proteção ativos em 12 locais. Uma voz coordenadora, aparentemente feminina, e com sotaque que Holloway não conseguiu identificar, dava instruções finais. O evento Convergência começará em exatamente 9 dias. Temos essa janela para despertar o máximo de pessoas possível. Lembrem-se, uma vez que a programação em massa comece, será quase impossível reverter os efeitos. Esta é nossa única chance. Holloway percebeu que havia se tornado parte de algo muito maior que uma investigação jornalística. Estava na linha de frente de uma guerra pela liberdade mental da humanidade. Uma guerra que a maioria das pessoas nem sabia que estava sendo travada. Nos dias seguintes, ele trabalhou febrilmente para estabelecer sua própria rede de proteção. Conseguiu convencer alguns colegas jornalistas, amigos e familiares a usar os dispositivos de proteção, embora a maioria pensasse que ele havia enlouquecido. Mas à medida que se aproximava o dia 15 de dezembro, sinais estranhos começaram a aparecer. Pessoas relatavam sonhos incomuns, mudanças súbitas de humor e uma sensação crescente de que algo grande estava para acontecer. As redes sociais ficaram cheias de posts sobre energias estranhas no ar e sensações de que o mundo estava mudando. Na manhã de 15 de dezembro, Holloway acordou com o dispositivo de proteção emitindo um alarme constante. Havia começado. Através da janela, ele podia ver pessoas nas ruas se movendo de forma estranha, mais lenta, mais mecânica, como se estivessem parcialmente adormecidas. Carros paravam no meio do trânsito sem razão aparente. Pessoas ficavam paradas nas calçadas, olhando para o céu com expressões vazias. Seu telefone tocou. Era a coordenadora da rede Prometheus. Holloway, você está protegido? Sim, o dispositivo está funcionando. Bom, a fase 1 começou mais cedo que esperávamos. Você precisa começar a transmitir as frequências de despertar imediatamente e precisa documentar tudo. O mundo precisa saber o que está acontecendo, mesmo que a maioria não consiga entender agora. Por quanto tempo isso vai durar? Não sabemos. Mas se não conseguirmos reverter dentro de 72 horas, a fase 2 começará e será muito mais difícil ajudar as pessoas. Enquanto Holloway preparava seu equipamento de transmissão e começava a documentar os eventos ao redor, uma pergunta aterrorizante ecoava em sua mente. Quantas pessoas no mundo estavam realmente despertas para lutar contra o que estava acontecendo? E seria suficiente. Do lado de fora, a cidade continuava funcionando aparentemente normal,
mas com uma qualidade sinistra e artificial que sugeria que a humanidade estava sendo lentamente transformada em algo diferente, algo controlado. E o que era mais perturbador, parte dele não tinha certeza se ainda era completamente ele mesmo, ou se sua própria mente já havia sido alterada de formas que não conseguia perceber. A única certeza era que a batalha pela liberdade mental da humanidade havia começado. E não havia como saber quem estava vencendo. Se você chegou até aqui, significa que conseguiu resistir às frequências iniciais. Mas isto é apenas o começo. A verdade precisa ser espalhada. Compartilhe esta investigação com o máximo de pessoas possível. Comente se você também tem notado mudanças estranhas de comportamento ao seu redor. Curta se acredita que devemos continuar investigando. E siga nosso canal, porque nos próximos dias vamos revelar como você pode se proteger do que está vindo. A humanidade está contando conosco para manter a verdade viva.